amores, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre tricôs, então é um vídeo mega especial que vocês pediram muito. E a missão desse vídeo é levar mais informação para que vocês possam fazer as melhores escolhas dentro da realidade de vocês e terem peças que vão durar muito mais e com maior qualidade. Então a gente vai falar sobre composição, como cuidar, como lavar, como evitar bolinhas nos nossos tricôs. Então, pra conferir tudo já sabe, né? Chega deixando o teu like e vem comigo! E para começar, eu preciso dizer que esse vídeo requer atenção e tempo, tá? Porque informações genéricas e básicas a gente digita em 2 minutos no Google e elas aparecem ali, não necessariamente estão corretas, mas enfim. Mas pra gente entender realmente sobre alguma coisa, a gente tem que pensar, a gente tem que ter informação. Então, são uns minutinhos que vocês vão tirar pra entender mais sobre tricôs, que vão fazer vocês economizarem tempo, dinheiro e vão otimizar tanto a rotina de vocês quanto da família de vocês e de outras pessoas que vocês possam ajudar também. Então, bora começar! A gente precisa falar sobre as fibras. Isso é muito importante. Primeiro que fibra é diferente de tecido, tá, gente? Fibra é o primeiro passo, é o processo antes da fiação. Quando a gente fala em fibras, a gente tem as naturais, as sintéticas e as artificiais. Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, mas eu quero trazer exemplos específicos que a gente encontra no tricô. Então, quando a gente fala de fibras naturais no tricô, a gente está falando de algodão e de lã, basicamente, tá? Existem algumas exceções, mas em geral é isso. E Thaís, meu Deus, como tricô de algodão? Se algodão não é um negócio que faz lá t-shirt, que eu vejo todo mundo falando no Instagram que é fresco e etc. Sim, gente, é isso, é o mesmo algodão. O que acontece é que a forma de entrelaçamento desses fios vai gerar uma espessura maior ou menor. O beneficiamento na hora da produção dessa peça também altera bastante. Então a gente pode sim ter desde uma t-shirt de algodão até um tricô de algodão. Então os tricôs de algodão, eles são quentes, eles conseguem trazer o conforto térmico, respirabilidade também, mas ele tem aí uma limitação, não é o tricô mais quente da humanidade. Se a gente quer uma fibra natural e tricôs muito quentes, a gente vai dar preferência para a lã. E a lã não é só de ovelha, tá? A gente pode ter lã de alpaca, lã de camelo, lã de cabra, lã de coelho, lã de vicunha, enfim. Cada lã vai ter a sua característica aí. Mesmo as lãs das ovelhas não são todas iguais, dependendo da raça da ovelha, vai ter uma lã com uma característica diferente. Às vezes elas são um pouco mais grossas, às vezes mais finas, mais agradáveis ao toque ou menos, enfim. Aí são vários pormenores. Qual a grande vantagem? O isolamento térmico que a lã animal proporciona é incrível, né? São as fibras mais quentinhas que a gente tem. São fibras que têm uma alta resistência, durabilidade. Então, se tu tiver um tricô de lã, vamos colocar aí lã de ovelha. É mais comum aqui no Brasil, tá? Vai ser uma peça aí que cuidando vai durar, ó, gente, anos, décadas. Então, isso é uma grande vantagem. E ela consegue nos esquentar permitindo uma troca no ambiente, então não é aquele suor abafado, né, sendo didática barra direta, não é aquele suor abafado que fica ali, não, a gente consegue ter essa transpiração, então tem várias vantagens. Uma coisa que eu acho super importante da gente falar é que a lã não necessariamente vai servir só para nos esquentar, ela também pode ser a lã fria, e a lã fria é o tipo de lã que a gente usa em ternos masculinos, é o tipo de lã inclusive que os beduínos usam no deserto. Então qual que é a grande diferença? É a mesma questão do algodão, o que varia é a espessura da lã. Então existe toda uma classificação aí dentro do setor têxtil e a gente consegue ter a lã fria, que é essa lã extremamente fininha, e a lã que nos esquenta. Mas de maneira geral as pessoas falam em lã, quando a gente fala só lã, é lã que esquenta. E a lã fria é a lã, ó, que esfria. Já as fibras artificiais, que também são conhecidas como fibras químicas, elas foram desenvolvidas para quê? Para tentar copiar as características das fibras naturais. Então essas fibras artificiais, elas têm uma matéria-prima que pode ser vegetal, animal ou mineral. De maneira geral, a gente encontra as mais famosas, né, sendo derivadas da celulose que vem da madeira. Então a gente vai ter aí o quê? A viscose, o modal e o rayon. Então cada uma delas aí acaba tendo algumas características. E eu quero destacar para vocês
que o rayon seria um equivalente à seda. Lembra que eu falei agora que elas são uma tentativa humana de imitar a natureza? Então, o rayon seria o equivalente à seda. Então, é uma fibra que tem um toque muito gostoso, muito agradável, que ela tem esse aspecto mais brilhante e que é muito usada para tricôs de verão. Não só, tá? Mas de maneira geral, quando a gente olha rayon num tricô de verão, a gente consegue saber que é um tricô mais fresco. Depois a gente tem a viscose e o modal sendo muito semelhantes nessas características, porém com uma grande diferença, que é o seguinte: a viscose ela acaba sendo mais frágil. Por quê? Porque a viscose amassa com mais facilidade, ela deforma com calor, então passar a viscose é complicado. Ela tem um pouco menos de resistência. Já o modal acaba sendo mais premium, por quê? Ele consegue evaporar a água mais rápido, então ele seca mais rápido. Se a gente tá falando de suor, ele consegue fazer a evaporação dessa transpiração mais rapidamente. Então a gente vai ter modal linho, modal crepe. Então é essa junção do modal com essa outra palavra, que vai ser linho, crepe, algodão, stretch, enfim, e vai ter a característica dessas outras fibras. Por isso que eu falo pra vocês, não adianta pegar lá uma lista e o que pode e o que não pode, a gente tem que entender as características para poder decidir por nós mesmas. Então, quando a gente fala de fibras sintéticas, são fibras produzidas a partir do petróleo e do carvão mineral. Elas são fibras que trazem um grande alvoroço, mas que eu acho super importante a gente ter calma antes da condenação das fibras e consciência de mundo, noção, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala em tricôs, as fibras sintéticas mais presentes são o acrílico, a poliamida e o poliéster. Sendo que o acrílico seria o equivalente a uma lã, mas sintética, então ela tem um toque menos agradável e ela tem uma tendência muito grande a formar bolinha. Mas é quente, ok? Tanto que seria, né, a lã sintética. Depois a gente tem a poliamida. A poliamida é sensacional porque ela consegue ser macia, agradável ao toque, ela não deforma com facilidade. Então o nylon é derivado da poliamida, né? Ela é uma resina. E aí quando a gente fala em tricô, ela é capaz de trazer esse toque agradável. Então a poliamida, sim, ela é muito importante, muito valiosa, porém temos uma ressalva, porque ela não é tão quente. Ela não consegue ter essa capacidade de esquentar muito. E aí o nosso último item dos sintéticos é quem? O poliéster. O poliéster, que é derivado diretamente do petróleo, no tricô ele é um pouco complexo. Por quê? Porque ele não tem um toque muito agradável, porque ele tem uma grande propensão a formar peeling, que são as bolinhas, mas ao mesmo tempo ele consegue esquentar bastante. E também tem uma questão, o poliéster ele tem o aspecto um pouco brilhoso, né? E não é um brilho assim tão sofisticado, digamos. Então quando a gente olha assim aquela roupa que brilha, que reflete a luz, até a camisa, sabe quando a gente olha um homem com aquela camisa que brilha, reflete? Ela tem bastante poliéster na composição, né? É majoritariamente formado de poliéster. E o tricô é a mesma coisa. Então quando a gente olha aquele tricô que bate a luz, aquele tricô brilha, é essa característica aí do derivado do petróleo. Quando a gente fala na questão de sustentabilidade, realmente é uma fibra que polui muito o meio ambiente justamente por ser derivada do petróleo, mas o poliéster ele pode ser 100% reciclável. Então a gente pode ter poliéster que vem aí da reciclagem de garrafas PET, por exemplo. O que é a maior treta? Que isso só pode acontecer quando é 100% poliéster. Se tiver uma mistura têxtil ali, então poliéster mais acrílico, poliéster mais algodão, poliéster mais poliamida, a gente já não consegue fazer a reciclagem desse item. Mas acho importante pontuar que sim, se for 100% poliéster, pode ser 100% reciclável. Além de tudo, quando a gente está utilizando, a gente fala de uma fibra que retém o calor, que ok, quando a gente está falando de tecidos de inverno isso é bom, mas no verão não é bom. E de qualquer maneira favorece a proliferação de micro-organismos que dão aquele cheirinho que a gente não gosta nas nossas roupas. Então favorece esses maus odores. Sim, isso são desvantagens, né, importantes. Como eu falei pra vocês, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe onde aperta o seu calo. Se for possível optar por fibras artificiais ou naturais,
ótimo, melhor. O que a gente vê hoje em dia, majoritariamente, é a mistura de fibras, então é esse blend, como a gente fala, né, o blend de fibras, que é uma mistura pra quê? Pra trazer o melhor de cada fibra, geralmente misturando o sintético com uma fibra artificial ou natural. Por isso que a gente consegue ver, por exemplo, tricôs que tem acrílico, poliamida e poliéster, acrílico, viscose e poliéster. Então a gente vai ter ali a durabilidade do poliéster, o conforto térmico do acrílico e do poliéster, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir ter uma respirabilidade que a viscose vai trazer. Por isso que eu bati na tecla e quis trazer para vocês as características de cada uma dessas fibras, porque é só através desse conhecimento que vocês vão poder entender um pouco melhor. Eu sei que é um assunto denso e olha, gente, eu resumi para trazer esse vídeo, mas eu acho que tá ficando claro. E agora a gente vai pro próximo tópico. Então, quando a gente fala em peeling, que são as famosas bolinhas, o que a gente pode fazer para evitar? Primeira coisa importante de se dizer, quando a gente tem fibras sintéticas como poliéster ou como acrílico, é assim, certo que a gente vai ter bolinhas. Quanto maior for o percentual de fibras sintéticas no nosso tricô, as bolinhas vão aparecer em maior quantidade. Então, pra gente evitar o aparecimento delas, o que a gente tem que fazer? Diminuir o atrito, porque é o atrito que faz as bolinhas aparecerem. Como a gente faz isso? Evitando muitas sobreposições, então evitando ter muitas camadas de roupa, porque aí a gente vai ter casacos que vão ir fazendo essa movimentação de peeling no nosso tricô, dentro do possível, né, gente? Porque se tá muito frio, a gente vai sair de casaco. Mas dentro do possível aí, evitar muitas sobreposições, evitar lavagem na máquina de lavar, justamente por isso, porque aí aquela peça vai ter maior atrito. Preferencialmente fazer essa lavagem à mão e evitar de esfregar muito. Então, se a gente tiver esses cuidados, a gente vai diminuir essa formação de bolinhas. Se for muito necessário lavar na máquina, coloca num saquinho para roupas delicadas. Isso vai impedir de formar bolinhas? Não. Mas vai ajudar, entendeu? Vai fazer com que a nossa peça tenha uma durabilidade maior. E na hora de lavar também é importante a gente não deixar o tricô de molho, não usar água quente, porque tudo isso vai fazer com que a peça dure menos. E na hora de secar o tricô, pelo amor de Deus, não coloquem na lava e seca o tricô sintético, porque ele encolhe. Já aconteceu comigo. Eu coloquei um tricô tamanho G e saiu um tricô infantil, de criança de meses. A gente saiu desse tamanho, tá? Então, assim, eu já cometi este erro há anos atrás, antes de entender melhor sobre isso, que foi, assim, uma treta. Então, lava na água fria, não seca, não coloca fontes de calor, justamente também porque são fibras que deformam. E na hora de colocar no varal, não coloca ele pendurado, como eu falei pra vocês, tanto pela parte de baixo ou pela parte de cima. Coloca ele na horizontal, deixa ele secar, de preferência na sombra. Coisa importante que eu lembrei de falar sobre o tricô, gente, é o seguinte: os tricôs de acrílico que não tem um toque tão gostoso, ou de poliéster, que eles dão aquela coceirinha, aquela penicada, sabe? Vocês já sentiram isso? Isso acontece pela característica da fibra, como a gente já falou aí, pela forma com que esse fio depois é produzido, enfim. Mas uma forma de utilizar esses tricôs sem essa incomodação é colocando uma camiseta de algodão por baixo ou de viscose. Tá? Por que eu falo isso? Porque, como eu falei pra vocês, a missão desse vídeo é que tu faça o melhor dentro da tua realidade. Então daqui a pouco muitas pessoas só vão ter acesso a um tricô 100% acrílico e vão sentir aquela pinicada. Então uma forma de evitar essa sensação no corpo é cobrir com uma fibra que seja mais confortável. Então por isso que eu sugiro pra vocês o algodão ou a viscose, mas aí tem outras, algumas blusinhas segunda pele, de poliamida, que também podem ser aí uma boa opção. Como a gente já falou ao longo do vídeo, a poliamida tem esse toque mais agradável ao corpo, apesar de não permitir tanta transpiração. Mas enfim, é uma boa opção também. Então, gente, é isso. Parabéns a quem chegou até aqui. Eu sei que esse vídeo acaba sendo um pouco mais denso, mas como eu falei pra vocês, não tem como a gente fazer boas escolhas sem ter informação, achando que a gente pega ali uma régua pronta de post, às vezes do Insta, e tá certo, e diga-se de passagem, muitas vezes não tá. Eu espero que tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários pra gente papear. Já deixa o teu like também, que vocês sabem que isso é muito importante pro vídeo. E encaminha no WhatsApp pra uma amiga ou no grupo da família, enfim, pra pessoas que vão se beneficiar dessas informações. E aí juntas a gente vai formando um grupo de mulheres que com
compra cada vez melhor e com mais consciência. É isso, meus amores, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham curtido. Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.